Nós estamos pregando uma série de mensagens no livro de Neemias e temos falado sobre a necessidade de nós estarmos transformando. E o tema dessas praticamente 8 mensagens, que nós já estamos no capítulo 4, versículo 23, temos caminhado praticamente quase versículo por versículo, capítulo por capítulo. Mas todo o tema e toda a palavra de Neemias está dentro desse foco. Precisamos transformar. A versão que eu coloquei aqui é a corrigida, que diz assim: nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, agora em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar, meu querido. Nós precisamos, e temos falado nessa temática, do quanto que eu e você necessitamos e precisamos de transformação. Transformação para sairmos de uma mesmice, transformação para sairmos de uma religiosidade, transformação para sairmos de um frequentar igreja apenas por frequentar, transformação para nós vermos os valores do reino de Deus sendo implantado na minha vida, através da sua vida também, né? Para que as pessoas possam entender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O mundo está cansado de igreja, o mundo está cansado de nomes de igrejas, cada nome, nomes engraçados, absurdos, nomes interessantes. O mundo está cansado disso. O mundo está procurando vida. O mundo está querendo sair dessa mediocridade que eles mesmos estão tomando a conscientização de que é esta vida. Por isso, a necessidade, e aqui não vamos recriminar, a necessidade de tanto acesso às redes sociais. É como se fosse um completar daquele vazio, daquela angústia, como se fosse um completar de algumas questões que a sociedade em si não está entendendo. Enquanto nós não entendemos aquilo que nós estamos pregando, eu e você, nós não podemos transformar a sociedade, porque a transformação tem que começar em nós em primeiro lugar. Para que as pessoas não queiram vir pela igreja, mas que as pessoas queiram vir porque elas estão sentindo e vendo diferença na vida de vocês. Como nós falamos nessas 7 outras mensagens, Neemias poderia ter se acomodado, Neemias poderia ter deixado, Neemias poderia ter dito tudo aquilo que nós já falamos. Mas ele sabia e ele acreditava num sonho, numa promessa de Deus. Deus colocou um sonho no coração de Neemias. E esse sonho começou lá atrás. Qual é o sonho que Deus colocou na tua vida? Qual é o sonho? Às vezes nós falamos tanto que queremos cura, queremos transformação, queremos um mover. Mas será que nós sabemos exatamente o que nós queremos de Deus? Ou se nós queremos ganhar na Mega Sena, ou na Loto Fácil? Ou o que nós queremos de Deus? Porque Deus sabe o que Ele quer de nós. E o que Deus quer de nós é o meu coração e o seu coração. Agora, o que nós queremos de Deus? Talvez uma oração de entrega da tua parte, da nossa parte. Talvez uma oração de quebrantamento. Talvez uma oração sincera e dizer: Senhor, eu não consigo nem ver por onde começar a reconstrução desses muros, desses entulhos, conforme nós vimos no capítulo 2. E às vezes nós precisamos buscar essas estratégias, porque nós queremos sair daqui hoje entendendo e compreendendo que na nova mentalidade que Deus estabeleceu para nós, nós precisamos reconstruir e transformar aquilo que o Senhor colocou. Ele tinha uma liderança eficaz, um planejamento detalhado, nós vimos isso no capítulo 2, recursos, nós vimos isso no capítulo 1, e pessoas dispostas a ajudá-lo. E o mais importante, é o que ele vai repetir muito no capítulo 2, quando ele é questionado. O segredo de Neemias, e nós já falamos isso em 2 mensagens, era a convicção de que a boa e poderosa mão do Senhor estava sobre ele. Talvez é essa convicção que eu e você precisamos ter, se queremos transformar, reconstruir, ou caminharmos no projeto daquilo que Deus estabeleceu. Nesse momento de humanização, nesse momento desse triunfalismo, né? Que tantas mensagens têm sido direcionadas e pregadas, e palestrantes ganhando rios de dinheiro em cima disso. Talvez nós possamos entender que o segredo de Neemias não foi
uma boa terapia, não foi um bom coach, não foi uma boa gestão, mas foi porque ele sabia que a boa e poderosa mão do Senhor estava sobre ele. Talvez esse segredo que nós precisamos ter e avançar. Então, apesar disso, o seu trabalho não foi tranquilo, ele enfrentou obstáculos, teve que lidar com a oposição, gente que torcia contra e fazia tudo para atrapalhar. Nós estamos vindo para cá, eu e a Ângela, escutando o resgate, né? E aquela frase do resgate que diz, vou lembrar, que infelizmente ainda existe pessoas que torcem pelo nosso fracasso. Talvez são pessoas até próximas de nós. Talvez são pessoas mal resolvidas, mal elaboradas. É o que a sociedade está cheia. Eu acho que nós vamos só abrir um parênteses aqui, fora da mensagem. Nós precisamos chegar a um ponto de maturidade, meu amado, que nós precisamos olhar para as pessoas com aquele olhar de Paulo. É como se você olhasse para a pessoa que Paulo falasse assim, Silas, ele está assim porque a boa obra ainda não foi terminada, concretizada no coração dele. Ele precisa de cura, ele precisa talvez resgatar alguns valores. As pessoas estão doentes por causa dessa situação. Mas a convicção que ele tinha, Neemias não se deixa levar. Capítulo 4, capítulo 5, você vai ver, nós começamos nele, terminamos o 3 semana passada, né? Então, você vai ver que nesse capítulo inteiro a oposição se levanta. E você pode ficar falando aquelas frases triunfalistas, porque o inimigo não quer que você vença. Nós já sabemos. Porque o inimigo é mentiroso. Nós já sabemos. Porque o inimigo... nós já sabemos. Mas falta, talvez, eu e você entendermos e posicionarmos como foi declarado no louvor. É nós levantarmos as mãos. É nós saímos dessa zona de religiosidade. Não é nem de procrastinação. É de religiosidade. Achando que Deus é o gênio da lâmpada mágica e eu vou esfregar a Bíblia e ele vai sair, ele vai me atender aos pedidos. E é só isso que Deus quer. O que Deus procura é relacionamento. Então sempre vão existir os Tobias e Sanbalates. Às vezes os Tobias e Sanbalates estão dentro de nós mesmos. Nas nossas frustrações, nas nossas decepções. E aí que nós precisamos tentar e avançar. Então toda transformação tem seus desafios. Se queremos viver um novo de Deus em nossas vidas, precisamos aprender a passar por esses obstáculos sem desanimar. Sim, meu amado, nós precisamos. Estamos vivendo um momento talvez muito crítico, e aqui eu não estou falando na questão escatológica, que Jesus está voltando, porque está mesmo, os sinais estão aí, mas nós estamos vivendo um momento muito crítico, porque nós temos, se tínhamos antes um concorrente, sentíamos antes. Cadê minha voz? Se nós tínhamos antes um concorrente, ela vai voltar. É melhor do que gaguejar, né, irmãos? Um concorrente cruel que era o Google. Hoje nós temos uma inteligência artificial. Que ela está vindo com tudo aí. E faça o teste. Entra, começa a conversar. E começa a fazer perguntas. Perguntas bíblicas, perguntas teológicas. Você precisa de igreja? Você já fez essa pergunta para a inteligência artificial? Pode fazer. É correto isso? É correto o dízimo? Pergunte. Talvez nós precisamos entender que os maiores Tobias e Sanbalates que estão vindo é contra a nossa identidade, contra os nossos valores. Mais do que nunca, eu e você precisamos voltar a decorar a Bíblia. Decorar a Bíblia. Setembro, o pastor José vai começar com a equipe dele, né? Uma série de mensagens em Efésios. E eu vou desafiar a igreja ao mês de setembro inteiro decorar Efésios. Ah, pastor, é difícil? Não é. Não é difícil. Eu decorei Efésios, Colossenses, Gálatas, em questão de dias. Porque eu quis decorar. Porque eu quis fazer daquilo um rema no meu coração. Nós precisamos entender isso e avançar isso. Então o que fez Neemias diante de todas essas dificuldades? Duas coisas. Ele orou, mas ele vigiou. E é isso que nós vamos começar a entrar na mensagem, que eu quero que você entenda isso aqui. Me seguiam, largávamos as nossas vestes. A palavra seguir aqui no hebraico é uma palavra que eu gosto muito. A palavra ahá. Quem tem mais de 40 anos aqui não é a banda ahá, tá?
Não tem nada a ver com aquela banda, não. A palavra ahar no hebraico significa ir atrás, no sentido de acreditar na transformação. O que Neemias estava dizendo é o seguinte: olha, essas pessoas que estão ao meu redor, eles acreditaram naquilo que eu falei que Deus colocou no meu coração. Mas talvez uma maior decepção, não vou dizer que o Guilherme tenha isso, mas uma das maiores decepções de quem está aqui na frente ministrando, e às vezes ele está sentindo o mover de Deus, e aí ele vai e a igreja está ali. Tem uma capa de uma banda secular, The Purple, que é um show que eles gravaram no Japão, chama The Purple Made in Japan. Se tiver curiosidade, veja aquela capa. Está a banda no palco, dançando, pulando, e os japoneses tudo assim sentados. Quando eu olho essa capa, sabe o que eu lembro? Que às vezes é isso que tem acontecido dentro da igreja. O mover de Deus está, e a igreja está assim, parece que alienada. Está certo que o que o Guilherme fez aqui hoje, e hoje tem visitando da sede, viu? O que o Guilherme fez aqui hoje foi bem diferente. Aqui, mas amém. É o que ele falou, quero ter liberdade no Espírito Santo. Glória a Deus por isso. E é isso que nós precisamos entender, meu amado. Daqui tem que ir aí, e aí tem que vir aqui também. E isso que nós precisamos entender. Então, o que Neemias fala, olha, ele vai usar essa palavra, quem está escrevendo, e provavelmente era Esdras que estava escrevendo, é como se Esdras estivesse falando assim: gente, eu vou contar para vocês, eles acreditaram no sonho de Deus, eles acreditaram no projeto de Deus. Para transformar pelo poder da fé é preciso, em primeiro lugar, meu amado, identificar as áreas quebradas da sua vida. Nós falamos isso no capítulo, na primeira mensagem. Quais são as áreas quebradas da sua vida? Segundo, compartilhar tudo com Deus. Compartilhe com Deus. Não vá falar com pessoas, amigos. Amém. Pode confiar no seu pastor. Amém. Pode confiar no seu irmão de oração. Amém. Mas aprenda a compartilhar com Deus. Aprenda a lançar sua necessidade para Deus. Aprenda a lançar aquilo que Pedro fala, lançando para Ele e sobre Ele toda a nossa ansiedade. Não desista, mesmo diante da forte oposição. Mesmo que essa oposição seja fruto da sua alma, de coisas que precisam ser trabalhadas na sua vida. E por último, confie. Meu amado, confie na soberania de Deus. O problema da igreja é que nós achamos que a soberania de Deus é somente a visão de Isaías capítulo 6. E aliás, a visão de capítulo 6 de Isaías é justamente para mostrar que Deus está no controle de todas as coisas. Crer na soberania de Deus é mesmo que você não entenda. É aquilo Francis Schaeffer, um autor que eu gosto muito, fala: existe um Deus que intervém. Mesmo que você não entenda esse determinismo, tá? Esse Deus que está preocupado, a palavra de Deus diz que Ele sabe o número de cabelos que cai da nossa cabeça. Você já pensou nisso? Eu creio na literalidade desse versículo. Eu não tenho dificuldade, mesmo como professor de exegese ou de hermenêutica, entender o que o original está dizendo. Não, eu creio na literalidade. É isso que está dizendo. Então eu creio. Eu já disse para a igreja que se na minha Bíblia, na minha versão, tivesse escrito que Jonas engoliu a baleia, eu ia acreditar. Como que fez isso, eu não sei. Mas eu ia acreditar. Isso é crer na soberania de Deus. É você ler a palavra de Deus como verdade. Mesmo que você não esteja enxergando nada, acreditar. Então Deus moveu o coração do povo para acreditar na visão da transformação daquele caos. É isso que nós precisamos, meu amado. Crer na visão que é liberada aqui. Provavelmente, eu não sei, eu ainda vou avisar a igreja, e eu tenho que ver se o Guilherme pode nos ajudar, sexta-feira, que é a passagem de ano hebraico. Nós vamos entregar o óleo. E uma das coisas que é prometido nessa transição, nós vamos estar falando e comentando aqui, mas não adianta nada nós falarmos, vira neurolinguística, vira palestra gospel, humanização. Se eu e você não saímos e falamos assim: Senhor, eu não sei como, mas eu creio nas promessas que o Senhor tem sobre a minha vida. Eu creio naquilo que o Senhor falou, que o Senhor é maior do que todas as situações contrárias. Eu creio, Senhor, que o Senhor está indo na minha frente, abrindo as portas fechadas. Eu não sei como, mas eu creio, Senhor. E aí talvez nós precisamos sair desse campo da religiosidade que espera ver para crer, e entramos na vida e na dimensão da fé que crê para ver.
E é isso que nós precisamos entender, fazer toda a diferença. Então, visão nesse contexto é o descortinar do plano de Deus nas nossas vidas. No conceito hebraico, visão não é o cara que fez um curso de gestão, fez um curso de administração, fez uma pós, não. No conceito hebraico, e a raiz da palavra é alguém que acredita no Dabar. Que a palavra hebraica Dabar, né? O pastor Ernesto falou, Silas, como você ama essa palavra? Assim, as 4 últimas mensagens que você pregou aqui, você falou sobre o Dabar. Porque eu creio na verdade do Dabar, que é uma palavra que Deus pode trazer à existência, e Deus quer trazer à existência as promessas que Ele tem para a minha vida. E o que é visão? Segurar esse Dabar. Dizer, Senhor, eu creio, e eu tomo posse. Eu quero avançar sobre essa verdade. Então, a visão não consiste em receber um sonho impossível, e sim sonhar o mais possível do sonho, que é a promessa de Deus para a minha vida. Olha esse versículo aqui, amado. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Eu amo isso aqui. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Olha que coisa tremenda. Visão, meu amado, é você acreditar naquilo que Deus estabeleceu como promessa sobre a minha vida e sobre a tua vida. A visão espiritual concedida por Deus resiste ao tempo, aos tempos, né? Às dúvidas, ao nosso cansaço, pois ela é eterna. A visão de Deus, a promessa de Deus não perde a validade. Eu brinco, né, que quando você vê no grego, aquele texto de Apocalipse, capítulo 4, subi e vi, quando João vai para Nova Jerusalém, tem um versículo ali que ele fala assim, que todas as nossas orações estão ali dentro de um cálice. E eu fico pensando assim, se tem uma oração, ou tem um setor onde as nossas orações estão arquivadas, também deve ter um setor onde as nossas bênçãos e promessas estão lá. Você já pensou que coisa mais chata Deus chegar e abrir um container e falar assim, ó, tá vendo? Tudo isso aqui era para você, mas você não acreditou. Em nome de Jesus, Deus vai abrir o meu container e dizer, Silas, está vazio. Você foi um fominha espiritual. Você só tomou posse, você acreditou, você avançou, não tem nada, mas o que tem aqui é dobrado. Amém? É uma questão de entendermos. A promessa de Deus não perde a validade, meu amado. O nosso coração e a nossa fé que às vezes vacila diante de algumas situações. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Essa palavra no hebraico aqui é a palavra selak. A palavra selá no hebraico vem dessa etimologia, tá? Que significa estar próximo ao objeto. Trazer as promessas à mentalidade. Sabe quem vai repetir Selash Danai? Jeremias. Ele fala assim, eu quero trazer à minha mentalidade somente aquilo que vai me trazer esperança. Às vezes o que nós precisamos é isso, meu amado. Neemias estava dizendo uma questão de arma, mas eu estou trazendo aqui e contextualizando numa situação espiritual. Ah, pastor, mas como é que eu sei das minhas promessas? Não precisa comprar uma caixinha de promessa. Pega a Bíblia. Quando você for orar, diga, Senhor, aqui é a tua palavra. Aqui é a tua palavra. Ah, Calbart dizia que aqui contém a palavra. Meu amado, deixa Calbart para lá, deixa os outros teólogos para lá. Pegue a simplicidade da palavra de Deus e começa a declarar, Senhor, aqui é a tua palavra. Eu creio nela. Eu creio nessas verdades. Tome posse. Aí sim eu digo para você, o único momento que eu acho que o cristão deve ter caixinha de promessa é nessas horas de oração. Você vai dizer, Senhor, eu creio. É claro, você tem que ter o período de confissão de pecado. Não é estou falando, quem me conhece sabe o que eu estou falando. Que nós precisamos talvez entendermos e avançar. Então ele esteve disposto a lutar por ela, a visão, a nova mentalidade, e não se deixar vencer por qualquer outro motivo. Se você me perguntar qual que é o grande segredo de Neemias, você pode colocar todos aqueles 4 pontos. Teve uma mensagem que eu coloquei 4 coisas também sobre o caráter e o perfil de Neemias. Você pode juntar tudo isso, mas numa única frase, sabe qual que era o segredo dele? Ele nunca desistiu dos sonhos. Quando ele escuta a notícia ali no capítulo 1, ele falou assim, eu me inquietei.
E eu chorei. E eu orei por 3 meses ao Senhor. Por que ele fez isso? E na oração, quando Artaxerxes pergunta para ele, o que ele responde? Fala assim, como é que eu posso estar alegre se a cidade de Jerusalém, a cidade do meu Deus, está em ruína? Ele sabia, ele acreditava. Como é que eu posso estar alegre com o meu casamento assim, com a minha vida financeira assim, com os meus negócios desse jeito? Como é que eu posso, Senhor? Eu não consigo aceitar isso. Então eu quero transformar. Eu quero alinhar a essa nova visão. Eu quero estar apegado, selak. Eu quero estar, pode até contextualizado, aportuguesado. Eu quero estar selado. Não é isso que diz a palavra. Mas vamos colocar a sonoridade da palavra. Eu quero estar selado naquilo que é a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Precisamos aprender a enxergar através dos olhos da fé na dimensão do Espírito. Sexta-feira eu estava dando uma aula ali na sede, no curso de capelania. Uma das coisas que eu falei lá para os alunos é exatamente o que eu vou repetir aqui. E que vocês já conhecem, decor. Quantas vezes nós precisamos entender que a maior obra do Espírito Santo na minha vida e na sua vida é aquilo que Paulo fala em Tessalonicenses, que ele usa a palavra no grego mimetai, nos produzir a imagem e o caráter de Cristo nas nossas vidas. Fruto do Espírito Santo é a maior obra que o Espírito Santo quer fazer na minha vida e na sua vida. Os dons é consequência, porque fruto do Espírito Santo fala de caráter, e somente uma pessoa com caráter nas dimensões espirituais, crendo nas verdades do Espírito Santo de Deus, pode talvez ter a visão de Neemias. E Neemias, quando chegou lá, meu amado, no capítulo 2, fiquei a noite inteira andando e vendo. Ele podia dizer, não, eu vou dar fora daqui. A destruição é muito grande. 70 anos de entulho. 70 anos de entulho. Mas ele sabia qual era a promessa de Deus. Ele não olhou para o entulho, mas ele olhou para aquilo que Deus podia fazer. Ter certeza das coisas que esperam. E a plena convicção do que aquilo que não existe se manifestará. E o que não é ainda será neste ano. Uma das promessas para esse ano de 5.784 no calendário hebraico, nós temos o calendário gregoriano, é um ano de mananciais, mel e leite. Nós vamos falar sobre isso. Mas não adianta nada você talvez, não sei se nós vamos fazer na sexta-feira, se der tempo, a gente vai avisando, ou já deixa agendado. Você está com dor, hein? Tá, a gente vai ver isso aqui, a gente avisa a igreja, tá? Vamos fazer na sexta-feira. Então, sexta-feira, nós temos o culto e nós vamos falar sobre mananciais, mel e leite. Tá? Vamos avançar nisso. Tem que ver se eu não vou dar aula, viu? Seu curso de capelania está ficando sexta-feira. Nós vamos conversando. Trazer essa visão, deixar próximo de nós como memorial diário, até que a nossa mentalidade seja transformada à luz dessas promessas. Meu amado, se você não fez, eu quero que você entenda que eu faço. Eu tenho um aplicativo, não se preocupe que tem senha, tá? E está escrito alvos. Tem alvos pessoais, tem alvos que eu creio que Deus ainda vai trazer à existência. Nas passagens de anos, quando estava Cadijo, o Malik, nós tirávamos a mesa usada da porta, tirava o papelzinho que estava lá dentro e a gente ia só riscando. Cada um tinha o seu. Cada um colocava e ia riscando aquilo que Deus cumpriu naquele ano. E o nosso coração se enchia de alegria. Aí nós escrevíamos aquilo que nós esperávamos para o próximo ano. Eu enrolava bem pequenininho, colocava, né, quem tem experiência de fazer, né, a gente enrolava bem pequenininho e colocava o velho homem, Ângela. Eu já estou olhando cara feia aqui para mim. Velho homem, Ângela. A gente colocava na mesa e guardava tudo de novo e a gente só orava. Quantas vezes eu passava por aquela porta, olhava e falava assim, Deus, o sonho da Khadija, o sonho do Malik, o sonho da Ângela e o meu sonho estão ali. Eu sei que o Senhor pode trazer a existência. Nós precisamos trazer essa mentalidade, meu amigo. Precisamos separar o que era do que vai ser em nossa mentalidade. Vamos viver sempre no pessimismo? Será que a gente vai querer viver sempre no pessimismo?
Faltou um ponto de interrogação, né? Será que a gente vai querer viver sempre no pessimismo? Será que Deus vai fazer? Será que Deus pode colocar? Por isso que não podemos entrar com a velha mentalidade, meu amado. Nós não podemos avançar com a mentalidade de derrotismo, de autocomiseração, de inquietações que talvez este ano trouxe. E foram várias, em vários segmentos. Nós tivemos perspectivas na questão política, tivemos sonhos nas questões até de profissionais, talvez em todas as áreas. Mas o Brasil, eu e você como brasileiro, mas o Brasil não pode colocar expectativas fora daquilo que é a palavra de Deus. Não adianta nós declararmos bendita a nação cujo Deus é o Senhor, se os nossos medos, as nossas inseguranças estão projetando e alinhando uma tristeza, trevas. E quando você vai para a sua vida particular, você tem que pensar a mesma coisa. Quais são os projetos e mentalidade que Deus coloca? Então, o que o mais o inimigo tenta nos convencer de que somos incapazes, não servimos para nada. Esse é o interesse do diabo. É aquilo que uma banda da década de 70 cantava, né? Nós somos inúteis. E às vezes parece que essa mentalidade, nós somos inúteis, parece que está impregnada na vida de algumas pessoas. Meu amado, cada um aqui tem um projeto de Deus para você. Deus tem um projeto para cada pessoa. Deus tem algo para cada pessoa. Talvez você foi chamado para essa igreja para trazer visitantes. Talvez você foi chamado para essa igreja para ser um atalaia. Talvez você foi chamado para essa igreja para ser um milionário que vai ser fiel nos dízimos e não vai ficar contabilizando se o teu dízimo é alto ou não. Deus não tem fiscal, Deus não tem administrador. Todo mundo quer ser rico, mas nem todos querem fazer a entrega. Talvez você foi chamado para essa igreja para servir no ministério infantil, servir nos adolescentes, talvez servir aqui no louvor se você cantar. Talvez você foi chamado para servir lá atrás. E às vezes nós queremos um ministério pomposo. Esse é o problema do brasileiro. O brasileiro, por causa da sua autoestima, dessa colonização, e uma vez eu dei uma aula sobre a matriz brasileira, né? A matriz portuguesa, africana, a matriz tupi, a matriz dos puritanos, que forma essa mentalidade brasileira muito ruim. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade e entendemos quais são os projetos de Deus. Então o que eu quero profetizar? Meu amado, esse versículo aqui, Neemias capítulo 14, Monte Hebron, não fique com medo deles. Atenta para o Senhor, o Deus grande e temível, e lutem por amor dos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas mulheres e suas casas. Eu acho que é tempo da igreja lutar pelos valores. É tempo da igreja dizer, eu não concordo com isso. É tempo da igreja dizer, não é assim que minha palavra diz. Nós precisamos entender que somos cidadãos políticos, mas nós não precisamos politizar. Nós votamos, sim, nós votamos. Mas nós precisamos entender que quando entramos aqui na casa de Deus, você não veio para ouvir de candidato, nem de política, você veio ouvir a palavra de Deus. Mas no ouvir a palavra de Deus, nós precisamos também entender que somos chamados, porque quantas horas nós ficamos aqui? 2 horas. E o restante dos dias durante a semana? É tempo talvez da igreja dizer, olha, eu não vejo desse jeito. E não temos vergonha, porque nós estamos vendo uma igreja caminhando por uma acomodação de medo. Não, o pastor hoje tem que tomar cuidado com o que prega. Não, eu vou pregar o que a palavra de Deus está falando. A palavra de Deus está falando isso. Então eu vou pregar. A palavra de Deus não fala de partido político, senão Jesus estaria combatendo os fariseus, saduceus, sebuzeus, todos aqueles zelotes lá que Judas fazia parte. No entanto, Jesus teve um posicionamento, e eu encerro com essa frase. Ele começa o ministério e ele encerra o ministério dizendo o seguinte: é chegado o reino dos céus. E as palavras significam, é chegado os valores do reino dos céus. 2018 eu falei nesse púlpito
2018, que eu tinha medo do Brasil se dividir. E nós ficamos hoje fazendo chacotinhas de 7 de setembro. Mas quantos que oraram no 7 de setembro pelo Brasil? Analisamos se tinha mais ou tinha menos. Amado, a coisa está aí, o governo está aí, e Paulo orou por Nero. Você não vê Paulo amaldiçoando aquele governo. Então talvez nós precisamos entender que é chegado o reino dos céus. Precisamos colocar isso em dia. Amém? Abaixa a sua cabeça. Minha querida, em nome de Jesus, ministra aos nossos corações, traga à existência, Senhor, aquilo que o Senhor fez e quer fazer através dessa palavra, e nos leva a vivenciarmos os valores do reino de Deus. Amém, meu querido?